O mistério da Grande Pirâmide foi finalmente solucionado. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é visitada por milhões de turistas todos os anos. Se você já foi ao Egito, você provavelmente tem uma foto divertida apontando para o topo da pirâmide, ou segurando a esfinge na sua mão. Você apenas precisa viajar por 24 quilômetros do centro moderno do Cairo para se encontrar há milhares de anos no passado. Claro, na sua imaginação, mesmo que as pirâmides ajudem a fazer isso parecer real. Muitos cientistas, arqueólogos e fãs de história dariam tudo para viajar no tempo e responder a uma pergunta que tem sido tópico de pesquisas e debates por séculos. Como a Grande Pirâmide foi construída? Alienígenas estavam envolvidos no processo? A boa nova é, você não precisa mais esperar até que inventem a viagem no tempo para descobrir a resposta. O mistério foi finalmente desvendado. O Incrível vai contar para você quem fez a pirâmide de Gizé tão grande quanto a conhecemos hoje em dia e como eles conseguiram fazer isso. Curta este vídeo se você sempre teve interesse em segredos do passado. O seu professor de história do colégio deve ter contado a teoria mais famosa de como a Grande Pirâmide foi construída. Centenas de egípcios antigos carregaram blocos gigantes de calcário e granito para Gizé. E então, eles fizeram essa construção gigantesca. A pirâmide de Quéops foi a estrutura mais alta da Terra construída por humanos por mais de 3.800 anos. Ela foi realizada com 2.300.000 blocos de pedra colocados tão precisamente no lugar que um fio de cabelo humano não conseguiria passar entre os blocos. Impressionante, não? A Grande Pirâmide era originalmente revestida com um calcário extremamente polido, que refletia a luz solar e a deixava brilhando como se fosse uma estrela. A luz era tão forte que podia ser vista até mesmo da Lua. Infelizmente, as pedras de revestimento não estão mais no lugar, devido a um terremoto que aconteceu no século XIV. A gente pode apenas imaginar a sua beleza original. A pirâmide também era única por causa das suas passagens internas, que vão para cima e para baixo, o que não existe nas outras pirâmides. O que mais faz com que ela se destaque? É a única pirâmide com 8 lados no Egito. Ela está alinhada com o cinturão de Órion e aponta para a estrela polar Alfa Draconis. E por fim, é a construção já criada mais precisamente alinhada de forma voltada para o norte verdadeiro. Ela está localizada exatamente no centro da massa continental do nosso planeta. Os paralelos e meridianos que atravessam a maior parte de Terra se encontram somente em 2 lugares na Terra. Um deles no oceano e o outro onde está a Grande Pirâmide. Que lugar para construir algo monumental, não é? Tudo isso prova o quão habilidosos foram aqueles que a construíram. Alguns cientistas que viveram centenas de anos após essa civilização e até mesmo algumas pessoas hoje em dia ainda se recusam a acreditar o quão inteligente e talentosas as civilizações antigas eram. Assim, a Grande Pirâmide gerou diversas teorias. Como e para que ela foi construída? Você com certeza já ouviu falar de pessoas que acreditam que as pirâmides tenham sido construídas com a ajuda de alienígenas. Afinal de contas, várias grandes construções na Terra, como Stonehenge, Teotihuacan e os bustos na Ilha de Páscoa, parecem ser boas ou geniais demais para a sua época. Então, alguém decidiu que devem ter vindo de outro planeta. Mas existem mais teorias bizarras relacionadas à Grande Pirâmide. Pessoas na Europa medieval acreditavam que as pirâmides foram construídas para armazenar grãos. De acordo com essas pessoas, elas são os celeiros de José descritos no Velho Testamento. Em 1859, John Taylor, um editor britânico, concluiu que a pirâmide, na verdade, não tinha sido construída por alienígenas, nem egípcios, mas sim por Noé. Sim, aquele Noé que construiu a arca. Taylor fez alguns cálculos e até mesmo chegou a uma unidade de medida especial, a polegada de pirâmide, a qual, de acordo com ele, é quase idêntica à polegada britânica. Um astrônomo escocês chamado Charles Piazzi Smith ficou tão inspirado com os textos de Taylor que decidiu fazer a sua própria pesquisa. Os resultados foram publicados em 1864 como um livro de 664 páginas. Imagine quanto tempo ele levou para fazer essa pesquisa. O resultado foi um tanto interessante. Smith declarou que a pirâmide, se medida em polegadas de pirâmide, poderia ser lida como um livro de história sobre o passado e o futuro da Terra.
A Grande Galeria, por exemplo, que tem a passagem inclinada, marca o nascimento e 33 polegadas depois, a crucificação de Cristo. A galeria termina em algum ponto entre 1881 e 1911 polegadas de pirâmide. Smith acreditava que isso representasse os anos da Grande Tribulação antes da segunda vinda de Cristo. Alguns cientistas negaram as origens sagradas da pirâmide. Em 1884, foi apresentado um artigo em uma conferência na Filadélfia. Nele, afirmava-se que as pirâmides eram, originalmente, colinas. Essas colinas teriam sido utilizadas como pedreiras para conseguir pedra suficiente para edificações. Com o passar do tempo, as colinas teriam sido cortadas no que são hoje as pirâmides. Provavelmente a teoria mais interessante sobre a construção da pirâmide envolve levitação. Não a levitação do Wingardium Leviosa, utilizada por Harry Potter e outros no mundo mágico, mas outro tipo de levitação. A que tem a ver com o poder da mente humana e vibração sonora. Levitação acústica fez com que os blocos de pedra desafiassem a gravidade e se movimentassem acima do solo, é o que acreditam os apoiadores dessa teoria. Alienígenas, Noé, levitação, o que realmente ajudou a construir a Grande Pirâmide? Estamos prestes a descobrir. Curta o vídeo se você não consegue mais esperar pela resposta. Nós a temos. Permaneceu um mistério por séculos, mas agora foi desvendado. Novas provas foram encontradas sobre como os egípcios conseguiram transportar 2,5 toneladas de blocos de calcário e granito por 804 quilômetros para construir a tumba do faraó Quéops em 2600 a.C. Faraós não poupavam dinheiro para a construção de pirâmides. Eles contratavam os melhores arquitetos e engenheiros da época para ficarem encarregados da construção. Logicamente, eles não fizeram a atividade difícil de carregar as pedras e repassaram essa tarefa a um exército de escravos. Eles tinham 170 mil toneladas de calcário para carregar para o local da construção. Como eles fizeram isso? Um rolo de papiro de 4.500 anos, encontrado em Wadi al-Jarf, um porto do Mar Vermelho, desvendou este mistério. É o diário de Merer, um funcionário público que supervisionava um time de trabalhadores de elite, escrito no ano 27 do reino do faraó Quéops. O diário, que é mais um diário de bordo, descreve o processo de construção da Grande Pirâmide com todos os detalhes que não se conheciam anteriormente. De acordo com esse precioso material arqueológico, trabalhadores transportaram o calcário de Tura a Gizé, em botes de madeira. Em letras hieroglíficas, Merer descreve a rotina dos trabalhadores durante vários meses, enquanto realizavam o transporte. Primeiro, eles tiveram que transformar o terreno para desviar a água do Nilo e direcioná-la para a pirâmide, por meio de canais artificiais. Então, eles começaram a transportar os blocos de calcário de Tura seguindo a correnteza para o local da construção. A jornada levava por volta de 3 dias. Agora, a questão é: onde foi parar esse sistema hidráulico inteligente? Não é possível que tenha desaparecido sem deixar nenhum rastro, isso é certo. Arqueólogos afirmam ter encontrado evidência deste sistema embaixo do Planalto de Gizé, onde corria o Canal Central. 7 restos de embarcações foram encontrados perto da pirâmide de Quéops, 2 a oeste e 2 a leste da pirâmide, 2 entre as pirâmides das rainhas e o último próximo ao templo mortuário. Além disso, arqueólogos conseguiram encontrar navios cerimoniais. Eles dão uma boa explicação do processo de construção dos navios. Agora, o segredo da Grande Pirâmide não é mais um mistério para você. Veja só, não precisou de alienígenas, mas sim de trabalho duro, calcário e botes de madeira para criar uma das maravilhas do mundo antigo. Curta o vídeo se você gostou dele e faça questão de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Mais histórias fantásticas estão a caminho. Junte-se a nós aqui no Incrível.